Essa é a nossa primeira aula de acionamentos elétricos, né? Nesta aula vamos então conhecer esses componentes, suas aplicações, né? Nós sabemos que a energia elétrica hoje ela é vital, né? Nos processos produtivos e para a evolução, de uma certa forma, da humanidade, né? Mas eu preciso de componentes então que eu consiga aí controlar, né, e comandar essa energia elétrica. E é aí que entra então o acionamento e comando elétrico, ok? Então podemos definir que acionamentos e comandos elétricos são então um conjunto de componentes desenvolvidos pelo homem com a finalidade de comandar a energia elétrica, né? E esses componentes podemos então dividir em dois grupos, né? Nós podemos chamar o primeiro grupo de os componentes que vão fazer o acionamento da carga, né? Ok? Aquele que vai direcionar a potência, vamos dizer assim, né? E um segundo grupo que vai comandar, ou seja, ele vai proporcionar a esse sistema uma lógica de funcionamento, né? Então tem dois conjuntos aí que nós vamos conhecer, né? Nós temos aí vários componentes que fazem parte dos acionamentos e comandos elétricos, né? É o que nós vamos estudar ao longo dessa disciplina. Beleza? Vamos lá então. Bom, dentro desses componentes de acionamentos e comandos, né, os primeiros que nós vamos ver são os dispositivos de proteção, né? São aqueles dispositivos que são instalados com a função de proteger, né, o sistema e também proteger aí as pessoas que estão nesse sistema, né? Ou seja, os usuários desse sistema. O primeiro componente que nós vamos ver é o fusível, né? Nós já conhecemos, né? Então o fusível é um componente que possui a função de proteger o sistema e as pessoas, né? Para que ele consiga fazer isso, né, ele possui então um componente que ele irá se romper, né? Ocorrerá uma fusão nesse componente quando a corrente for acima do especificado dimensionado. Com esse rompimento ele então desliga o sistema, ele abre o sistema, ele desativa o sistema, né? Então, como nós podemos observar, se é um elemento que vai se romper, né, então o fusível de proteção, né, ele é um componente que ao ser ativado ele deve ser descartado, deve ser substituído, né? Ok? Como definição, então o fusível tem como principal função proteger o circuito elétrico de sobrecarga de longa duração e proteger contra curto-circuitos também, tá? Então são aplicados aí instalações industriais, né? Sistemas de acionamento de motores. Enfim, existe uma grande aplicação para esse componente de proteção. Sua identificação, nós já vimos isso em outras aulas, né? Por letra, né? Eu tenho a primeira letra minúscula e a segunda maiúscula, que define aí a forma de funcionamento desse fusível e a aplicação para esse fusível. Ok? O primeiro tipo de fusível que nós vamos então estudar são os fusíveis do tipo NH, né? São fusíveis para aplicação em circuitos elétricos industriais, né, que possuem a capacidade de atuarem sobre correntes ou curto-circuitos. São fusíveis para aplicação para correntes muito altas, tá? Eles vão até 630 amperes, né? Você pode ver na imagem que eles são esse formato quadrado, né? São fusíveis realmente que são aplicados em correntes altíssimas, né? Tanto que para você manuseá-los, para instalar, para sacar, você vai utilizar uma ferramenta especial, né? Podemos ver na imagem aí, né? Então, são fusíveis realmente aí de aplicação industrial. Muito bem, e como é que eu vou então dimensionar esse fusível, né? Ele é feito o dimensionamento em função da corrente, né? Essa corrente eu vou olhar na curva característica do fusível NH. O que é essa curva característica do fusível NH? Bom, o teu fornecedor, né, ele vai disponibilizar para você qual é a curva, né, desse fusível, né? Isso é representado num gráfico, né, como nós podemos ver. E essa curva característica, né, ela relaciona o tempo de partida com a corrente de partida. É bom de entender que no momento da partida de um motor, né, a corrente é muito mais alta do que a corrente de trabalho. Então existe um esforço inicial para o motor partir e esse esforço provoca uma corrente altíssima, né? Essa corrente
deve durar o menor tempo possível, seria o ideal, né? Mas com esse tempo dessa corrente de partida e essa corrente, eu consigo então definir qual é o fusível ideal para aquele sistema, né? Vamos olhar aqui nosso exemplo, olha só, eu tenho o gráfico da curva característica do fusível NH. Vamos supor que eu tenho então uma corrente de partida que vai durar um tempo de 10 segundos, né? E nesses 10 segundos ela vai chegar a 100 amperes, uma corrente de partida, tá? Então se eu traçar uma linha nos 10 segundos na horizontal e uma linha nos 100 amperes na vertical, eu vou observar que ele vai ficar na curva do fusível de 35 amperes. Então eu iria utilizar um fusível NH de 35 amperes. Aí você vai pensar, pô, mas 35 amperes e a corrente de partida é 100 amperes, mas essa corrente vai durar um certo tempo, depois ela vai normalizar e voltar para a corrente de trabalho. Por isso nós chamamos esse fusível de fusível de retardo, né? Ele não vai já acionar com a corrente altíssima, ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai reconhecer que isso é uma corrente de partida, e logo ela retorna a corrente normal de trabalho, ok? O segundo fusível é o fusível tipo D, né? Também são aplicados em circuitos eletroindustriais, porém ele tem uma faixa de aplicação um pouco mais baixa, né? De 2 a 100 amperes, se comparado com o fusível tipo NH, né? O formato dele está aí na imagem, né? Ele é mais cilíndrico, né? Então quando você vê esses componentes, você vai reconhecer ele como um fusível tipo D, né? E para mim dimensionar esse fusível, também eu vou recorrer à curva característica do fusível, né? Exemplo nós fizemos com o fusível tipo NH. Vamos olhar aqui, ó, olha só a curva desse fusível, né? Vamos então imaginar que eu tenho aí uma corrente de partida de que vai durar 1 segundo e ela vai ser de 10 amperes, né? Veja que se eu traçar uma linha no 1 segundo, né, na horizontal e uma linha no 10 amperes na vertical, eu vou então identificar que eu vou ter que usar um fusível de 4 amperes para esse sistema, né? Então, dessa forma, você consegue dimensionar os fusíveis, ok? Bom lembrar que essa corrente de partida, né, ela é calculada. Nós vamos ver isso mais adiante, como é que eu calculo essa corrente de partida, tá bom? Vamos então agora ver um outro componente de proteção, né, que faz parte desse conjunto de acionamentos e comandos elétricos, que é o disjuntor motor, né? Então, são componentes termomagnéticos, né, utilizados em comando de motores com a finalidade de proteger esse sistema aí contra sobrecarga ou curto-circuitos, né? Ele possui uma vantagem, né, que ele não vai ser descartado quando ele atuar. Então a vantagem do disjuntor motor sobre o disjuntor comum, né, é que o disjuntor motor consegue realizar a interrupção de energia sem danificar seus componentes internos, já que no momento da interrupção é formado um arco elétrico, em função de que o arco elétrico é extinto em sua câmara, né? Então ele tem aí uma construção um pouco mais elaborada do que o disjuntor comum, e por isso ele consegue aí, ser mais durável, vamos dizer assim, né? Então eles são instalados aí na saída do contador de potência. Então eu tenho um motor, eu tenho um contador de potência que vai acionar esse motor, e esses disjuntores motores, né, o disjuntor motor é instalado na saída do contador de potência, né? Ele pode ter as atuações na forma magnética ou térmica, nós já vimos isso em aulas passadas, né? Mas a atuação magnética ocorre quando há um curto-circuito, né? E a atuação térmica ocorre quando há uma sobrecarga no funcionamento do motor, né? Então é um componente muito bom de se utilizar, versátil, né? Porque ele une aí características importantes na proteção, né, e na durabilidade do próprio componente, né. Ele tem aí também um botãozinho de teste, né, 2 botões para você ligar e desligar o teu motor, né, para você poder fazer alguma atuação aí, elétrica de manutenção nesse conjunto, ok? Um terceiro componente de proteção é o relé térmico, né? Esse componente, então, ele vai proteger o teu motor contra sobrecargas, né? Em muitos casos você já instalou o fusível, né? Mas aí de repente teu fusível não atua, só irão atuar, né, em curto-circuitos. Então é importante você também instalar o relé térmico para proteger o teu motor, né?
Então o relé térmico é um componente, né, que a sua função, né, é proteger o motor contra sobrecargas, ok? Algumas vantagens, né, que ele tem: ele sinaliza o desarme, porque ele te fornece alguns contatos adicionais para você acender uma lâmpada quando ele desarma, enfim, para você gerar um alarme, né, quando houver uma sobrecarga, né? Então ele oferece essas funções através de contatos NA e NF, né? Ele protege o circuito de correntes acima das permitidas, né? Possui também um botão de teste de funcionamento, né? E possui um botão de rearme em caso, né, que ocorra o disparo, né? E muitos deles possuem um indicador de disparo, ou seja, quando ele tiver atuado, ou seja, ele atuou numa sobrecorrente, ele vai gerar uma sinalização para você vermelha, né? Então, um componente muito utilizado. Também é instalado após o contator de potência. Ok? Como dimensionar esse componente, nós vamos ver adiante, né? Mas de antemão posso adiantar para vocês que eu vou ter que comprar um relé térmico compatível com o contator de potência, é mais fácil de instalar, né? E que a faixa de regulagem dele esteja dentro, né, da corrente de trabalho daquele sistema, para ele poder regular. Ele vai ter uma faixa de regulagem de corrente. Nós vamos ver isso mais adiante, nós vamos calcular aí alguns relé térmicos para alguns sistemas, tá bom? É mais um componente de proteção do sistema. Perfeito?